Olá a todos, sejam bem-vindos ao Time to Talk, podcast dedicado à atualidade dos diferentes quadrantes da área da saúde. Celebrou-se recentemente o Dia Mundial da Saúde Oral, altura em que foi publicado o Barómetro da Saúde Oral 2023 e em que saiu também o estudo da Datological sobre a saúde da população portuguesa, com um bloco dedicado a este tema. Para debater alguns destes dados que saíram em ambos os estudos, temos o prazer de receber o nosso convidado de hoje, Luís Santana, médico de medicina dentária, com pós-graduações em vários campos, como a implantologia, a cirurgia oral, a reabilitação oral, entre outras, e que aceitou o nosso repto para discutir alguns dados sobre a saúde oral em Portugal. Luís, bem-vindo, muito obrigado por aceitares o nosso convite e participar neste nosso podcast. Obrigado, Luís, Uh, também, né? Por me uh, terem convidado. É a primeira vez num podcast, é a primeira vez que eu estou a falar num podcast e que fui convidado, e espero ajudar e ajudar a Logical de acordo com a minha prática clínica, aqui a esclarecer alguns pontos, no fundo, e batermos alguns pontos no que eu vejo na saúde oral, que eu me encontro nisto há 6 a 7 anos. Então, vamos a isso. vamos discutir aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes, discutir alguns dados também. Os dados ajudam a sustentar estes mesmos pontos. E como contextualização, acabo por pegar numa imagem que se calhar todos nós de alguma forma teremos na nossa cabeça, ter um avô, uma avó, um tio, seja quem for, que chegava à noite e tirava os dentes, tirava a placa antes de deitar, guardava a dentadura num copo com água. Tu achas que esta imagem continua a existir? É algo que se tem vindo a diluir e que é menos comum? Achas que existe uma valorização da medicina dentária e uma mudança de mentalidade destas novas gerações? Ou seja, qual é que é a tua percepção global relativamente à evolução, seja ela positiva ou negativa, sobre o cuidado que os portugueses têm com a sua saúde oral? Ok. Porque dá-me vontade de rir, porque agora estou-me a lembrar da minha infância e realmente via os meus avós a fazerem isso, sabes? E não só os meus avós, olha, se calhar até foi uma das coisas que me levou a ser médico dentista, porque até a minha mãe, porque eu sou de Sesimbra, então isto era já estávamos a 35 km aí de Lisboa, é um meio mais pequeno, e que não tínhamos grande acesso a saúde oral, também muitos profissionais, e eu lembro-me que a minha mãe, muito nova, perdeu os dentes, praticamente todos. E fui eu, ou seja, ela foi o primeiro caso grande que eu reabilitei. E lembro que ela tinha muita dificuldade em usar. Claro que não tirava à noite e punha num copo e por razões mais psicológicas do que outra coisa, né? Porque uma pessoa nova. Eu não sei se não foi um chip na minha cabeça para vir a ser também médico dentista, no fundo, para ajudar a minha mãe e, e pessoas que pudessem necessitar da minha ajuda. E lembro-me aqui de um episódio, ou de vários episódios, quando eu era miúdo, dela me ir acordar à cama e eu obrigar-me a lavar os dentes. E então ela disciplinou-me bastante. E eu vejo realmente que os portugueses têm tido esse cuidado. Há cada vez mais esse cuidado. Por exemplo, os meus filhos, por exemplo, já não veem os avós a fazer isso, né? Nem os pais, felizmente. Mas há um grande cuidado da população. Eu ainda vejo na minha prática clínica muitas pessoas mais velhas, se calhar na hora dos 70, 80 anos, com próteses. São poucas as pessoas na faixa etária dos 60, 50, com esse tipo de próteses, o que é muito bom. Mas também tu queria aqui ressalvar uma situação, dizer que eu, desde há 10 anos para cá, só trabalho em meios, eu não diria mais envolvidos, mas em que as pessoas têm um bocadinho mais cuidado. Eu trabalho em Lisboa, em Cascais, também em Sintra, e se calhar isso pode não ser uma amostra também de todo o país, não é? Por exemplo, a minha mulher também é médica dentista e ela, um dia por semana, vai ao Alentejo trabalhar e já se depara com uma realidade diferente do que temos em Lisboa, em Cascais e se calhar nos grandes centros. É um dos pontos, Luís, é interessante que era um dos pontos que te ia perguntar de seguida se. Bem, e já vou a esse ponto que te ia comentar, porque no fundo esta minha questão deriva do cruzamento dos estudos, do Barómetro da Saúde 2023 e 23 e do nosso estudo, em que os dados acabam por estar perfeitamente alinhados e em que nós temos respostas em que aproximadamente dois terços da população portuguesa indica ter ido ao dentista no último ano. Eu ia-te perguntar, em primeiro lugar, se estes dados estão em linha com aquilo que é a tua percepção, a tua prática clínica no dia a dia, e depois ia-te perguntar
Um Sim, dos pontos em que tu já tocaste, se esta população que vai com maior regularidade, vai com maior regularidade ou se são em situações agudas. E se existem diferenças entre as grandes cidades e as zonas rurais. As grandes cidades, desculpa. sim, sim. Pronto, de alguma forma já respondeste a este ponto, que era uma curiosidade aqui que eu tinha sobre estes dados, mas pronto, era ver se a tua percepção efetivamente vai de encontro a isto, aos dados que nós temos e a regularidade também, porque, ok, eu posso ir lá uma vez por ano, mas a regularidade, os portugueses cumprem com aquilo que é pedido pelos médicos dentistas? Então, lá está. Eu vou falar do meu caso, mas também posso falar de casos que eu conheço de amigos que trabalham fora dos grandes centros. No meu caso, até porque eu trabalho desde cedo, se calhar desde o primeiro ano ou logo desde o início que me formei, tive a felicidade e também procurei trabalhar em clínicas multidisciplinares. O que é que isto é? Ou seja, temos um colega que só faz as digitalizações na área de endodontia, outro da área de ortodontia, odontopediatra, para tratar das crianças, uma pessoa que faz a reabilitação, outra aos implantes. E logo aí há um trabalho de higienistas que são muito importantes numa equipa clínica. E em todas as clínicas que eu trabalho, temos cerca de 2 a 3 higienistas nas clínicas. Logo aí há um trabalho muito grande na parte de ensinos, de prevenção, o que eu acho que é o grande, acho não, eu tenho certeza que é o grande segredo para fidelizar as pessoas, para as pessoas se consciencializarem, que é muito importante e que poupam muitos, muitos euros mesmo, se forem, se apostarem na prevenção, em consultas de check-ups em 6 meses, anualmente, por aí. Então, nestes sítios onde eu trabalho, eu tenho noção que a percentagem é muito grande, até porque eu vejo pessoas sem 6 meses e muito regular. Se calhar esses 2 terços, sim, concordo, nestes sítios, porque as pessoas, lá está, nós disciplinamos, não disciplinamos, nós tentamos motivar e explicar, e perder tempo com isso, com a explicação, e dizer que, ok, estamos a falar de medicina dentária privada, mas uma pasta de dentes e uma escova de dentes não custam assim tanto dinheiro. E 2 consultas por ano de higiene oral também não custam assim tanto dinheiro. E se apostarmos nisso, vamos poupar muito mais tarde. Né? Isto nos sítios onde eu trabalho. Mas lá está, eu sei que noutros sítios, fora se calhar das grandes cidades, as pessoas só recorrem ao dentista quando têm uma dor de dentes ou quando partem algum dente e só vão mesmo em situações de urgência. O que muitas vezes leva a terem planos de tratamento bastante elevados. Não é? Então a percepção que eu tenho é mesmo essa. Luís, estás a tocar numa série de pontos que eu tinha aqui em perspectiva para tocar. Um dos pontos acabaste já por falar nas equipas multidisciplinares, porque também um indicador que sai do estudo é que as pessoas indicam terem sido seguidas por médicos diferentes. Ou seja, dependendo da situação que apresentam, existe, não é, dentro da sua clínica, uma especialização por área de atuação, como tu comentaste. O que é que eu te ia perguntar? Qual é que é a mais-valia que isso traz para o doente? Não é? À partida perceberemos qual é que é a mais-valia, mas ter a tua opinião. E também te ia perguntar num ponto que tu também já acabaste por tocar, se isto é uma realidade, esta equipa multidisciplinar é uma realidade transversal, ou seja, se calhar um dentista no interior acaba por fazer um pouco de tudo, porque a sua realidade também é um pouco diferente, não? Sim, quando tu te formas, tu sabes, entre aspas, fazer um. Não, não sabes fazer um pouco de tudo. Por exemplo, a área da ortodontia, por exemplo, é uma área que se fala muito pouco na faculdade. Em termos teóricos falamos, mas depois na prática temos muito pouca coisa, mais a nível de interventivo. Agora, aprendes a fazer digitalização, extração simples, dentisteria, que é a parte das restaurações dos dentes, das cáries, a parte de higiene oral, descaracterizações, alisamentos, isso, mas então, sabe-se um pouco de tudo. Antigamente as pessoas estavam habituadas, e se calhar, em alguns sítios ainda existe o dentista lá da aldeia que faz tudo, né? No fundo, faz tudo, mas pode não conseguir fazer bem tudo. O que eu acho é que, tendo uma equipa multidisciplinar e que as pessoas se diferenciam naquelas áreas, consegue-se dar, neste caso ao paciente, ao doente, um melhor tratamento, cada vez mais perfeito, vá lá, entre aspas. Ah, então, o paciente sai muito mais, acaba por ter um tratamento melhor. Sim, No sim, e fundo, é esse. direcionado para a realidade dele, não é? Quase personalizado. Exato, porque nós apanhamos muitas pessoas, por exemplo, com falta de dentes e que já têm muita diminuição aqui da parte inferior da face e que necessita de uma reabilitação à séria. Muitas vezes se passa primeiro pela parte de higiene oral, parte de periodontologia, salvar os dentes que ainda têm, depois um estudo mais abrangente, ortodôntico, de estimulações, que a parte de reabilitação e tudo mais. Ou seja, tudo isto às vezes passa por 4 ou 5.
Lá está. Eu no início tive alguma dificuldade, às vezes, e existem pessoas que têm dificuldade, pessoas mais velhas, em passar por alguns colegas, porque estão muito fidelizadas àquilo e gostam daquilo. Mas as pessoas mais novas e muitas dessas já vão percebendo que aquele colega faz bem aquela área, o outro aquela. Eu próprio digo às pessoas, olha, eu vou encaminhar para a minha colega porque eu não sei fazer isso. E a verdade é que eu saí da faculdade e nunca mais fiz digitalizações na vida, nem quero, porque cada vez são mais complexas, evoluíram bastante. Então eu prefiro dedicar-me a certas áreas e ser cada vez melhor naquela área e delegar trabalhos ou tratamentos a outros colegas. Daí eu, desde o início, quis sempre trabalhar com equipas multidisciplinares, que é muito mais motivante, né? E acabas por proporcionar ao doente também um cuidado Um melhor especializado, tratamento, o melhor tratamento possível. Exatamente. sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Tocaste também num ponto antes que acho interessante e que acho que é o mindset que está na cabeça de toda a gente, que é a medicina dentária é associada à prática privada. Acho que é perfeitamente, entre aspas, entendível Sim, esta associação. Também, de acordo com o nosso estudo, mais de 95% das pessoas afirma não ter recorrido ao SNS para tratar problemas de saúde oral. Quais é que tu achas que são os motivos para as pessoas não irem ao SNS? É porque efetivamente pensam logo que é prática privada que se fala aqui? eu penso que a maioria das pessoas desconhece que existem médicos dentistas no SNS. Atenção, existe esse serviço disponível. Quando me abordaste a primeira vez e me convidaste para este podcast, portanto, eu fui-me informar de várias coisas e liguei a um amigo meu que é higienista oral há muitos anos, que trabalha aqui no Centro de Saúde de Zimbra, para tentar perceber como é que funciona. Então, a médica dentista ou o médico dentista que lá trabalham, ou seja, o Estado, ou seja, o governo, contrata uma empresa e essa empresa é que contrata os médicos dentistas, porque não há carreira de medicina dentária no SNS. E para teres ideia, Luís, para um paciente, ou seja, como tu ou outras pessoas, para marcarem uma consulta com o médico dentista, tem que passar pelo médico de família. Eu desconhecia de todo. Agora imagina, primeiro um médico de família, né, medicina geral de familiar, não tem formação nesta área, segundo esse, né, fazer um diagnóstico. Imagina a perda de tempo que existe até tu teres uma consulta de medicina dentária. Né? Ou seja, o serviço há, mas é muito difícil lá chegar. E acredito que a maioria das pessoas desconhece. Ou seja, na tua opinião, o que é que tu achas da oferta que existe no SNS? Claramente parece ser deficitário, não é? Mas Bastante. também não tem possivelmente aqui uma resposta para aquilo que são as necessidades efetivas da população atualmente. Achas achas que é isto? Achas que também existe algum desconhecimento sobre a própria oferta existente no SNS? Se calhar nem toda a gente está devidamente informada que existem médicos de medicina dentária no SNS, Sim, independentemente depois de terem todas as condições para tratarem o doente da melhor maneira ou não. sim, lá está. Eu estive a conversar e não sei por meia hora com esse meu amigo e a perguntar o que é que eles tinham. Eu conheço o sítio, eu já lá fui, até quando era estudante, ainda hoje ajudei em algumas questões logísticas a acompanhar nos rastreios e tudo mais. Eles têm uma cadeira, um raio-x sensor pequenininho, né, o raio-x apical, e pouco mais. Então, todo o material que esse médico dentista tem ao seu dispor para fazer um bom diagnóstico e tratamento é muito precário, né? É muito precário. É impossível, de todo, uma pessoa ir a uma consulta dentária no centro de saúde e fazer um tratamento complexo. Consegue tratar uma cárie, consegue extrair um dente, se calhar pouco mais. Ou fazer uma descarização, se calhar pouco mais. Seria Enquanto que inevitável, no necessitas. fundo, ter uma articulação com as clínicas privadas, no mínimo, não é? Sim, sim, no mínimo. Ou então o governo investir, ou o Ministério da Saúde, não sei, investir mesmo em clínicas a sério, né? Ou em espaços dentro dos hospitais ou centros de saúde em que possibilitem a pessoa ser tratada. Sim, Nem que sejam os cuidados mais básicos. sim, porque outro dos pontos, e este até é do estudo do barómetro da saúde oral, e acho que é um facto bastante curioso, é que quase todas as pessoas que participaram indicaram que seria importante que as consultas de medicina dentária fossem comparticipadas pelo SNS. Ou seja, tocaste neste ponto de serem criadas as condições de haver um investimento por parte do Ministério da Saúde. Achas que não é dada a importância devida à medicina dentária pelo próprio SNS?
Eu acho que não. Porque, e tenho várias pessoas, vários pacientes mais velhos, ou pessoas com problemas cardíacos, diabéticos, e são poucos os médicos que os acompanham, que os alertam para os problemas dentários. Ou seja, nós sabemos que um doente cardíaco que tem problemas de gengivas, com gengivas inflamadas e cáries e abscessos, tem um risco maior de desenvolver até mesmo infartos, AVCs e tudo mais, do que tiverem com a sua saúde oral controlada, não é? Logo aí deveria existir uma integração dos médicos dentistas dentro do SNS. Eu há pouco tempo tive uma paciente que teve um infarto, depois a senhora que se dirigiu à minha consulta e eu pedi-lhe para ela fazer alguns exames, encaminhei, nomeadamente um exame do sono, porque possivelmente a senhora tinha ali uma apneia. Pá, tive quase 6 meses à espera que a médica de família lhe passasse um exame. E uma pessoa podia ter morrido há um mês atrás, né? Então tu vês o quanto é preocupante os médicos dentistas não estarem integrados no SNS. Não é só tratar os dentes ou tratar da parte estética, são mesmo problemas de saúde em geral. Sim, sim, de saúde, no fundo, que isto pode, como tu dizias, não é? Até o impacto que pode ter não é? No infarto, no AVC, não é? Ou seja, está tudo interligado, não é? Não é apenas a questão estética, Completamente, como tu dizias. completamente. Tu não arrancas a cabeça e metes ao lado do corpo para tratar, Claro, né? Está tudo interligado. Uma cárie dentária é uma infecção que a pessoa tem na boca, ou uma gengiva inflamada. E é isso. Não sei se os médicos negligenciam ou não têm na sua formação, mas eu acredito que sim. Mas depois, se calhar, com tantos problemas, também pode-lhes passar ao lado, não sei. Sei que estes médicos, os médicos mais novos agora desta geração, já estão mais atentos a isso, nesses casos de prevenção. E eu já apanhei vários doentes em que me pediram para tratar tudo o que seja um parto gengival ou cáries e tudo mais, porque a pessoa tem que ser operada de uma cirurgia ao coração ou outra coisa qualquer, e que tenha esse cuidado. Mas é uma porcentagem muito mínima. Há alguma medida ou medidas que tu destacarias que pudessem ser importantes para existir esta maior importância da medicina dentária dentro do SNS? Eu estou a focar aqui muito o SNS, não é? Porque lá está, a medicina dentária muito, o mindset vai muito para o privado e se calhar falta esta interligação com uma série de outras coisas do SNS. Sim, até porque nos hospitais privados já todos têm serviço de medicina dentária com várias áreas de intervenção, com todas estas que nós falamos, da ortodontia, endodontia, odontopediatria, não é? Eu acho que era mesmo existir alguma pressão, e aí não sei, se calhar posso falar de desconhecimento, mas se calhar a própria ordem dos médicos fazer essa pressão, porque eles têm muito mais poder, não é, do que a ordem dos médicos cientistas sobre o governo, o Ministério da Saúde, o quão importante é para a saúde, neste caso dos portugueses, existir médicos cientistas no SNS, ao serviço da população em geral, para estes cuidados que eu te falei, não é? Cuidados na saúde em geral. Eu acho que é por aí. Luís, desde que tu começaste a tua prática clínica, hum, sentiste assim alguma evolução em termos de inovação, não é? Em termos de utilização? Eu vou dar o exemplo, não é? Quando se pensa numa anestesia, num dentista pensa sempre naquela agulha enorme, não é? Que vai entrar aquela agulha por ali adentro, acaba por ser o mindset que está. Isso ainda é assim? Ou seja, que inovações é que tu tens, gostarias assim de destacar que já aconteceram? Isto eu já te vou. Queria falar de inovação, não tanto deste ponto, mas agora foi mesmo uma curiosidade relativamente ao que é que tu sentes desde que começaste a tua prática clínica. Em termos de anestesia, ainda temos aquele horror da agulha, e se bem que hoje em dia nós nos preocupamos muito em colocar anestesia tópica, aquele gelzinho e o spray, as pessoas já pedem. Agora, claro que em termos tecnológicos, em termos de materiais, isto evoluiu muito, bastante. Eu diria que a medicina dentária em Portugal está muito evoluída, desde a parte das cirurgias guiadas, a parte dos scanners, dos meios complementares de diagnóstico que temos ao nosso dispor hoje em dia. Eu lembro-me que comecei a trabalhar, ainda fazíamos a radiografia, depois com os copinhos íamos revelar os raios-x, né? Mas felizmente foi durante muito pouco tempo. Hoje em dia temos na clínica máquinas que proporcionam fazer logo o exame de 3D aos maxilares, a quantidade de osso que a pessoa tem, um scanner para não termos que fazer moldes e não termos aquelas pastas na boca das pessoas, o que facilita imenso. Depois, o que temos ao nosso dispor cada vez mais são ambientes confortáveis, os colegas
a tratarem as pessoas cada vez, a tentarmos ser cada vez mais humanos e nós, neste caso falo por mim, das equipas que eu estou integrado, a terem esse cuidado para com o paciente, em termos de uma relação próxima, em que a pessoa se sinta o mais descontraída possível quando está a trabalhar. Eu lembro quando era miúdo e ao dentista, e o ambiente não era nada agradável, os próprios cheiros, eh, dos materiais, não é? A própria, às vezes, empatia dos próprios colegas, ou neste caso, dos profissionais. Então, tudo isso mudou, o que é bom para todos nós, não é? Porque as pessoas se sintam-se cada vez mais confortáveis e muitas delas, ou muitas já vão ao dentista como se fosse, eu não diria cortar o cabelo, mas vão tranquilamente e já com muito menos receios do que iam antigamente. Eu colocava esta questão até para ligar com outro ponto, e aí aqui sim, com a inovação, porque não é, fala-se muito da inovação, da inteligência artificial. Tens alguma perspectiva sobre o impacto que este tipo de inovações pode trazer? Tu sentes no teu dia a dia, desde a possibilidade, se calhar, falavas agora há pouco, de poder desenvolver moldes sem colocar aquelas pastas para, não é, que se punha antes para fazer os moldes. Se calhar hoje em dia consegues fazer algo já através do computador, por exemplo. Tu já sentes algum impacto aqui a nível de inovação? Sim, ainda não. Aliás, vai existir o primeiro congresso de inteligência artificial em Portugal este ano, agora em abril, se não estou em erro, no Algarve. Mas já conseguimos trabalhar, conseguimos fazer planeamentos hoje em dia com base em programas informáticos, imprimir guias cirúrgicas. No fundo, eu já estive a ler alguns artigos em que a inteligência artificial poderá ajudar a propor diagnósticos. Por exemplo, nós fazemos um exame e a inteligência artificial, no fundo, dar-te ali um diagnóstico e depois a pessoa seguir e ver se concorda ou não, se calhar alertar para alguns problemas que na primeira consulta ou na primeira observação por parte do médico dentista possa passar ao lado, não é? Eu, por acaso, nunca recorri, mas tenho colegas que já recorreram ao chat GPT para fazer relatórios para entidades seguradoras. Não é? Pediram um relatório ao chat GPT e, pumba, na hora fez. E eu estive a ler, até estive a ler, e estava muito bem feito, e não diria que tinha sido através da inteligência artificial. Ah, também nessas questões mais burocráticas poderá ajudar bastante. Mas em termos de diagnóstico, eu diria que sim, poderá ser importante, uma ferramenta importante. Agora, em termos de prática clínica, de dados clínicos, não sei se ainda vão inventar algum dia um robô para fazer isso nos pacientes, mas se calhar sim. Sim, sim, mas porque acho que do ponto de vista burocrático será uma das perspectivas que a todos os níveis eu acho que a inteligência artificial pode ajudar, não é? Esta parte burocrática que se calhar do ponto de vista do médico, aqui seja o médico de medicina dentária ou outra especialidade qualquer, que existe a carga burocrática, eu acho que Sim, nem que seja a esse nível pode ser algo que é agilizado, não é? completamente. Eu ouço muitos podcasts de saúde, e há pouco tempo ouvi um podcast de uma médica de medicina geral familiar, e ela dizia que passava imenso tempo a colocar dados de análise no computador. Quer dizer, um médico perder imenso tempo quando pode estar a atender doentes, né? Colocar dados no computador. Isto é ridículo, né? Hoje em dia, não faz sentido nenhum. Sim, não faz sentido. Então, a inteligência artificial, se calhar, neste caso, vai ajudar imenso nessa papelada que muitas vezes não serve para nada, em que a pessoa poderia estar efetivamente a fazer um trabalho concreto, neste caso a atender doentes, né? Sem dúvida alguma. Luís, pronto, estamos a chegar aqui ao final, não é? Isto normalmente é sempre uma sessão rápida. Tens algumas considerações finais? Gostasses de deixar algumas sugestões para quem nos ouve? Sim, a grande sugestão que eu deixo é que as pessoas continuem a apostar na prevenção. Eh, Cada vez mais é importante prevenir, não só em termos da saúde oral, como na saúde em geral. E quando estamos a atravessar, neste caso, épocas de crise económica, em que as pessoas retraem mais um bocadinho e às vezes não vão ao dentista fazer algum tipo de tratamentos porque são caros. Digo muitas vezes que lá está, uma escova de dentes, uma pasta de dentes e duas idas ao dentista por ano não são nada caras, e se diluído por um ano inteiro, se calhar há pessoas que passam algumas dificuldades e todos os meses gastam 200, 300 euros em tabaco, por exemplo, e se apostarem na prevenção, sem dúvida alguma que vão evitar muitos problemas no futuro.
Eu vejo isso cada vez mais nos pais, com os filhos, pessoas da minha geração e um bocadinho mais velhas, terem esse cuidado com os filhos, lá está a passar informação de geração em geração e a população em geral, no fundo, acho que era muito importante continuar a aumentar, até porque essas percentagens todas que tu me falaste estarem a aumentar, no caso das visitas regulares, ou a diminuir no caso das pessoas com menos dentes. Então fico muito contente e acho que o caminho é por aí. Olha, em nome da Tological, gostávamos de agradecer a tua participação neste episódio e obrigado a todos os que nos ouviram e até breve. Muito obrigado.